a gente trata de Constituição Estadual, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que sempre se pergunta é: Emanuel, é muito diferente a Constituição Estadual de uma Constituição Federal? A resposta não, não é? A resposta não. O que vai mudar, muitas vezes, são prazos. É o detalhamento da Constituição Estadual, que não pode ser feita na Constituição Federal, porque a Constituição Federal é uma para todos, né? Então, na Constituição Estadual, você vai ter um detalhamento daquilo que foi proposto na Constituição Federal. Porque sempre lembre-se, é bom sempre lembrar que nós temos uma hierarquia de normas, onde a Constituição Federal está aqui, ó, e a Constituição está aqui. Então, a Constituição Estadual sempre tem que observar os princípios que são estabelecidos na norma superior, na norma maior, que é a Constituição Federal. Tranquilo? Mas você tem, obviamente, por exemplo, quando você estuda poder legislativo na Constituição Federal, você também vai estar estudando poder legislativo na Constituição Estadual, que vai mudar o seguinte: na Constituição Estadual você tem um sistema unicameral, né? Uma Assembleia Legislativa. Na Constituição Federal você tem aí um sistema bicameral. Na Constituição Federal você tem um poder executivo exercido pelo presidente. Aqui você também vai ter um poder executivo, só que vai ser exercido pelo governador. E assim por diante. Então, a ideia é a mesma. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, no primeiro momento, a gente vai estudar as chamadas disposições preliminares. Então, nesse bloco, vamos estudar as disposições preliminares que estão na Constituição aí do Paraná. Beleza? Então, vamos lá. Com a tranquilidade, suave na nave. Vamos lá. Disposições preliminares. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e tem por princípios objetivos. Então, primeiramente, não é dizer que o Estado do Paraná compõe o que chamamos de Estado-membro da República Federativa do Brasil. Então, pessoal, ora, a República Federativa do Brasil é uma forma de Estado. É uma forma de Estado. Você tem outras formas de Estado, né? Por exemplo, você tem o Estado unitário em alguns países. Você tem outra forma de Estado, a confederação. Mas o Estado brasileiro, quando você vai lá no artigo 1º da Constituição Federal, diz lá, a República, ela fala, a República Federativa do Brasil. Ou seja, essa República Federativa do Brasil é uma federação. E o que seria essa federação? Ora, essa federação é a reunião feita por uma constituição de entidades políticas autônomas. Que entidades políticas autônomas são essas? Estados, municípios, e você também tem o Distrito Federal. Entidades políticas autônomas, isso é importante porque esses entes aqui, eles possuem autonomia. E a República Federativa do Brasil, ela possui soberania. Então se liga, esses entes
Estado, município e Distrito Federal, eles possuem autonomia. Só quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a banca vai colocar o Estado do Paraná, pertencente à Federação, pertencente à República Federativa do Brasil, com soberania. Não é soberania. Eles possuem autonomia, certo? Seja autonomia normativa, que é autonomia de organização, de organizar as suas espécies normativas, ou seja, a sua Constituição Estadual, no caso do município, a sua lei orgânica, então, chamada autonomia organização, autonomia normativa, né? Ou seja, autonomia administrativa ou autonomia de governo, mas eles possuem autonomia. Eles não possuem soberania. Beleza? Isso é importantíssimo, tá? Então, voltando cá. Unidas por um vínculo indissolúvel. Pessoal, essa República Federativa, constituída pelos estados, municípios e Distrito Federal, é indissolúvel. Ou seja, não pode nenhum estado desse que está dentro dessa federação pedir sua independência, não é? Pedir sua independência, querer tornar-se independente. Não pode, tá? Então, o que acontecia, por exemplo, antes do Brasil República, no Brasil Monarquia, né? Aqui mesmo em Pernambuco, nós tivemos uma revolução, a Revolução de 1817, né? Em que Pernambuco separou-se, então, do Império Português, e depois nós tivemos a Revolução Farroupilha, aí, né, no Sul, que também solicitava a saída do Império, no caso agora, do Império Brasil. Então isso não pode acontecer, não pode chegar nenhum estado e dizer, eu quero me tornar independente. Não. Por quê? Porque o princípio é indissolúvel. Não pode, inexiste o direito de secessão. Inexiste o direito de secessão. Inclusive, esse princípio da indissolubilidade, né, é uma cláusula pétrea prevista lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Bora voltar aqui para o slide. Bem, então temos aqui que esse estado do Paraná, não é? Que faz parte dessa República Federativa do Brasil, é um Estado democrático, busca e assegura o Estado democrático, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político, tem princípios e objetivos. Vejam que, se você fizer um comparativo com o artigo 1º da Constituição Federal, com o artigo 1º da Constituição Estadual do Paraná, vejam que são muito parecidos, não é? São muito parecidos. Lá no artigo 1º, deixa eu colocar aqui, lá no artigo 1º da Constituição Federal, ele apresenta fundamentos, né? Que aqui é o bizuzinho, né? Só, si, viva, plu, né? Tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. O artigo 1º da Constituição Estadual do Paraná não pode ter soberania. Por quê? Porque não possui autonomia. Aí ele troca soberania por Estado democrático, não é? Como fundamento. Então ele coloca Estado democrático aqui. Então aqui, ó, ao invés de só, você bota decidir vapor. Decidir vapor.
Decidiva Plus, Estado democrático, cidadania, dignidade, valores sociais de trabalho da iniciativa e pluralismo político. Então, troca soberania por Decidiva Plus. Esse é o bizu, tá certo? Mas também tem objetivos, tem princípios e objetivos. E quais são esses princípios e objetivos trazidos na Constituição do Estado do Paraná? Lembrando que, da mesma forma que eu tenho lá no artigo 3º da Constituição Federal objetivos, aqui também é a mesma ideia, não é? Que nesse artigo aqui da Constituição do Estado do Paraná, esses objetivos também são metas, né? São normas programáticas, tá certo? Programáticas, beleza? Então vamos lá. Então quais são os objetivos? Deixa eu apagar aqui. Quais são os objetivos? O respeito à unidade da federação e a esta Constituição. A Constituição Federal é inviolável dos direitos e garantias fundamentais por elas estabelecidas. Então tem como meta, tem como programa isso. Respeitar a unidade da federação, a defesa dos direitos humanos, a defesa da igualdade e o consequente combate a qualquer forma de discriminação, a garantia da aplicação da justiça, devendo prover diretamente o custeio da gratuidade processual aos recrutamentos pobres nos termos da lei, a busca permanente do desenvolvimento da justiça social, prestação eficiente dos serviços públicos, garantir a modicidade das tarifas, o respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativas, a colaboração e a cooperação com os demais entes que integram a federação, a defesa do meio ambiente e a qualidade de vida. Então, tudo isso aqui, pessoal, são objetivos. E aqui não tem jeito, tá? Aqui é letra de lei, cara. Não tem jeito. É letra de lei. Não tem jeito. Você vai ter que... Aqui é decoreba puro. É decoreba puro. Emanuel, cai esses objetivos em prova? Cai não, meu amigo. Despenca. Então é uma coisa que você tem que decorar. Objetivos é uma coisa que tem que estar aqui, ó, no teu sangue, né? Ligado aqui na tua mente, que obviamente vai cair uma questão sobre objetivos, tá? Artigo 2º. O artigo 2º, ele diz o seguinte: a soberania popular. Então aqui ele já traz aqui, né, a ideia de direitos políticos, né? A ideia, né, de cidadania, a ideia de buscar uma cidadania. Então, a soberania popular, lembrando que a soberania não é apenas soberania territorial, mas também você tem uma soberania popular, onde eu vou exercer os meus direitos como cidadão, não é, daquele estado, daquele país, tá? Mas, obviamente, aqui, como estamos falando do estado, então, exercer a cidadania relativa, não é, ao estado, no caso, o estado do Paraná. Vamos lá. Então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. Muito cuidado para não confundir, que às vezes a prova coloca sufrágio restrito. Cuidado. Até porque nós já tivemos esse sufrágio restrito, né? Então, antes da Constituição de 88, o nosso sufrágio era restrito. Restrito por quê, Manuel? Porque restringia esse exercício da cidadania, limitava o exercício da cidadania por meios econômicos ou financeiros, não é? Limitação cultural, até mesmo de sexo. Por exemplo, as mulheres só puderam votar, na verdade, né, na Constituição de 1934. Né? Essa função de 34 veio trazer
a possibilidade do direito do voto feminino. O analfabeto só pôde votar, só pôde ter direito de voto na Constituição de 88, apesar já ter, em 86, né, já ter dado houve uma emenda lá, ter dado o direito, mas como está dentro mesmo da Constituição desde o início, somente a partir da Constituição de 88. Então, com a Constituição de 88, você tira essa restrição, essas limitações econômicas, financeiras, culturais, não é? E o sufrágio passa a ser universal. Universal por quê, Manuel? Porque o sufrágio ele passa a ser universal. Ele é universal porque possibilita que todos os cidadãos o exerçam sem qualquer elemento discriminatório que possa interferir, né? Deste modo, diferenças culturais, intelectuais, econômicas, sociais que envolvam a raça ou até mesmo o gênero não são determinantes para permitir ou inviabilizar o exercício desse direito. Beleza? Então, o sufrágio é universal. Bem, o voto direto e o voto é secreto. E, além disso, exerce-se ainda mediante plebiscito e mediante referendo. E de iniciativa popular. Pessoal, tanto o plebiscito como o referendo, aí vocês já estão cansados de saber, não é? Todos dois são consultas. Todos dois são consultas, tá? E são consultas feitas a quem? A população. Ah, então todos são iguais? Os dois são iguais? Não. Não. Um vai ser prévio e o outro vai ser posterior. Então, quando a gente fala em plebiscito, é a consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos. Consulta aqui, ó, prévia sobre os assuntos ou assuntos políticos ou institucionais antes da lei ser elaborada. As perguntas são diretas e o povo responde apenas sim ou não, cumpre ao Congresso Nacional formular os questionamentos. Então, me dá um exemplo aí, não é? Em 1993, foi feito um plebiscito, não é? Para que fosse perguntada à população naquela época, e eu participei desse plebiscito, né? Se fosse perguntar à população na época se queria como forma de governo república ou monarquia. Escolheu-se república, né? E se queria como forma, como sistema de governo presidencialismo ou parlamentarismo, escolhemos presidencialismo. Obviamente, essa possibilidade desse plebiscito já estava prevista na Constituição, tá? Na chamada ADCT, Atos e Disposições Constitucionais Transitórias. A ADCT já previa que após 5 anos, não é, de promulgação da Constituição, tinha que ser feito um plebiscito para observar, né, fazer essa consulta sobre forma de governo e sistema de governo. Já o referendo é diferente. É uma confirmação de assunto já transformado em lei. Ou seja, enquanto o plebiscito ainda a lei não foi elaborada, né, aqui já foi transformado em lei. Faz-se uma consulta ao povo para que ele retifique ou rejeite determinado ato legislativo. Desse modo, os eleitores respondem sim ou não, decidindo sobre a matéria previamente aprovada pelo Congresso Nacional. Eu vou dar um exemplo. Lei do desarmamento, né? Lei 10.826, a lei do desarmamento, tá? É um exemplo de referendo. E você tem a iniciativa popular, que é a possibilidade, não é? Que o cidadão tem em levar um projeto de lei para, no caso aqui, para a Assembleia Legislativa, tá? Tranquilo? Então, temos aí a complementação aí dessa
soberania popular. Então, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, nos termos dessa Constituição e da lei, mediante eu vou exercer essa soberania popular, mediante o quê? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Artigo 3º. É mantida a integridade territorial do Estado, que só poderá ser alterada mediante a aprovação de sua população por meio de plebiscito ou por lei complementar federal. Pessoal, se você for para o artigo 18 da Constituição Federal, você vai ver lá que a Constituição Federal permite que os estados possam desmembrar-se, subdividir-se ou até mesmo dividir-se, né? Desde que seja feito um plebiscito, não é? As populações diretamente interessadas. Esse plebiscito deve ser feito pelo Congresso Nacional, né? Chamado pelo Congresso Nacional. Então, se a população aprovar, faz sair, não é? Essa subdivisão, essa incorporação, não é? Esse desmembramento, não é? Como foi feito o desmembramento ali de Tocantins, né? O estado de Tocantins, ele pertencia a Goiás. Foi feito um desmembramento. Isso é chamado de desmembramento-formação, né? Então, parte do território de Goiás, salvo engano, também pegou parte de Minas Gerais, não tenho certeza, mas houve um desmembramento para a formação do estado do Tocantins. E para isso, foi feito primeiro um plebiscito. Esse plebiscito, a população diretamente interessada deu sim e foi feito esse desmembramento. Então, o estado do Paraná pode ser desmembrado? Pode, não é? Pode. A regra é que deve ser mantida a sua integridade territorial. Mas pode ser desmembrado? Pode. E como ele pode ser desmembrado? Mediante a aprovação da população, por meio do plebiscito e, obviamente, por meio de uma lei complementar federal, que vai determinar como vai ser feito isso. Tá certo? A organização política administrativa do Estado compreende os municípios, regidos por lei orgânica própria, lembrando que o Estado, a sua organização normativa é a Constituição Estadual. Já os municípios, a sua organização normativa é a lei orgânica. Tá? Observar os princípios da Constituição Federal, claro. Mais uma vez, que eu já disse para vocês, a Constituição Estadual deve observar os princípios da Constituição Federal. Por quê? Obviamente, porque nós temos aí o princípio da supremacia aí de leis. A cidade de Curitiba é a capital do Estado e nela os poderes têm sua sede. E a capital somente poderá ser mudada mediante lei complementar e após consulta plebiscitária. Então, 2 pontos importantes. Ó. A capital pode ser mudada? Pode. Por lei complementar. Não pode ser por lei ordinária. Cuidado. Não pode ser por lei ordinária. Tem que ser por lei complementar. E tem que haver o quê? Plebiscito. O Estado adota como símbolos, além dos nacionais, a bandeira, o hino, o brasão, as armas e o sinete. São poderes executivos, são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Só tenho muito cuidado com o seguinte, preste atenção. O município, cuidado, que o município não possui poder judiciário, tá? Somente a União, na esfera federal, na esfera estadual, distrital, você tem os 3 poderes. No município, você não tem os três poderes, só tem poder executivo e legislativo. Não tem poder judiciário do município. Então, a ideia mesmo do artigo 2º da Constituição Federal, né, que os poderes executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Então, eles tanto têm sua independência, mas também você tem uma harmonização. A ideia do check and balance, né? Ou seja, vai ter princípios típicos, né? Funções típicas e funções atípicas, tá?
salvo as exceções previstas nessa Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, sendo que quem for investido na função de um deles não poderá exercer a do outro. Delegar funções. A gente não está falando de funções típicas nem ativas, a gente está falando de delegação de funções. Inclui-se entre os bens do Estado. Lembrando aqui que nós temos aqui mais uma vez, pessoal, nós temos a questão do decoreba, tá? Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte, a ideia geral, o que não for da União pertence aos Estados. O que não for da União pertence aos Estados, tá? Então, inclui-se entre os bens dos Estados as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, tá vendo? Ó? Excluídas aquelas sob o domínio da União, dos municípios ou de terceiros, as ilhas fluviais e lacustres, as terras devolutas situadas em seu território, não pertencentes à União. Mais uma vez, isso aqui é decoreba, tá, pessoal? As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União, os rendimentos decorrentes das atividades de serviço de sua competência e da exploração dos bens imóveis do seu domínio, né? Então, se você quiser fazer um comparativo lá com a União, você vai lá no artigo 20 da Constituição Federal, beleza? Artigo 9º. Cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão a ser otorgada após licitação pública os serviços locais de gás canalizados na forma da lei. Os bens imóveis do Estado não podem ser objeto de doação de uso gratuito, exceto nos casos de doação. E doação vai ser mediante o quê? Mediante autorização legislativa, se o beneficiário for a União, outro Estado, Distrito Federal ou municípios, ou integrar-lhes a administração direta e indireta, desde que neste último caso não explore a atividade econômica nos termos do artigo 147 dessa Constituição, mediante autorização legislativa para fins de assentamentos de caráter social e regularização fundiária. Entre entes da administração pública, direta, indireta, estadual, com personalidade jurídica, de direito público ou de direito privado, ou que não explore atividade econômica, nos termos do artigo 147 também desta Constituição, ou serviço autônomo criado pela administração pública estadual, mediante autorização legislativa para entidades de assistência social, autorizar a organização de sociedade civil, sem fins lucrativos, que não distribuam entre os seus sócios associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos, estou lendo rápido porque aqui é letra de lei, é decoreba, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio auferido, o exercício das atividades que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da condição do fundo patrimonial ou fundo de reserva, desde que vinculado ao interesse público e social. Uso gratuito por entes da administração pública, direta ou indireta do Estado do Paraná, desde que neste último não explore atividade econômica nos termos do artigo 147 da Constituição, pela União, outros Estados, Distrito Federal ou municípios, ou entes integrantes da administração direta ou indireta, desde que neste último caso não explore atividade econômica nos termos do artigo 147. Por entidades de assistência social, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que não distribua entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais, resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades,
e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata por meio da condição de fundo patrimonial ou fundo de reserva, desde que vinculado ao interesse público e social. O serviço autônomo criado pela administração pública estadual, áreas de domínio do Estado para a realização de eventos de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional com uso de até 120 dias, conforme disciplinado por ato do chefe do Poder Executivo em caráter precário. O uso de imóveis para instalação e consolidação de ambientes promotores da inovação diretamente a empresas das instituições científicas, tecnológicas de inovação interessadas por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenham por missão institucional a gestão de parques e polos tecnológicos e de incubadora de empresas, mediante contrapartida obrigatória, financeira ou não financeira na forma da lei. A alienação, parágrafo único, onerosa de bens imóveis do Estado dependerá de avaliação prévia, autorização legislativa e será precedida de licitação pública, ressalvada, ou seja, exceto as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação definidas na lei de licitação. Então, tudo isso aqui, esse artigo 10, o inciso 1 trata de doação, o inciso 2 trata de uso gratuito, não é? Obrigatoriamente é tudo decoreba, pessoal. Tudo decoreba. Tá? E com isso terminamos, né, nosso primeiro, né, bloco aqui